um computador pessoal, se ele estiver utilizando um processador Intel Core Ultra, aí realmente o último lançamento que nós tivemos, ele pode ter até 120 TOPS de performance para AI acumulada, né? Ou seja, até 120 trilhões de operações por segundo para a inteligência artificial. Continuando aqui a nossa websérie A Tecnologia que Move os Negócios. Olha, hoje eu vou falar com a Intel, uma marca que eu também sou fã, e eu estou recebendo aqui o Yuri Daglian, ele que é engenheiro de aplicação da Intel, para essa websérie patrocinada pela A2Works, locação on demand para sua empresa. Yuri, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é uma honra para a Intel poder falar um pouquinho das novas tecnologias que estão surgindo no mercado, né? Yuri, agora é o seguinte, eu acabei de descobrir um termo, através de você, claro, PCs com inteligência artificial. Cara, já não bastava o ChatGPT. Agora, o PC vem com inteligência artificial? É um ótimo ponto, né? A gente chama dos PCs com IA, né? Ou AI PCs, né? Que é um termo mais inglês, que são os PCs realmente que já projetados com inteligência artificial desde o início. Aqui eu acho importante a gente dar talvez um passo atrás, né? E entender que, na verdade, a inteligência artificial, ela vem sendo desenvolvida, na verdade, há muitas décadas, né? Mas é um conteúdo, uma forma, né? Uma tecnologia que ela tinha um foco muito mais acadêmico e de pesquisa no passado, né? Só que com o avanço do poder de processamento dos computadores, dos supercomputadores, enfim, isso foi podendo, né, ser passado um pouco mais para o público, para o usuário final, né? Até culminar hoje em dia no PC com IA, né, que é um conceito novo. PCs anteriores já utilizavam inteligência artificial, tá? Mas os PCs com IA eles vão trazer muito mais performance, muito mais eficiência e uma experiência como um todo para o usuário muito melhor do que nós tínhamos antigamente. Agora, eu fiquei curioso porque, bom, eu sempre fui um apaixonado por computador. Meu primeiro computador em 1998 era um Pentium 2. Pentium 2. 350. Cara, o pessoal hoje nem sabe o que é isso, né? E eu lembro que, eu até comentei num outro episódio que na época o pessoal, não, nos Estados Unidos já tá com o Pentium 4. E demorou pra caramba pra chegar o Pentium 4 aqui. E hoje você não tem mais essa... lançou lá, lançou aqui também. E pronto, né? Muito mais rápido. E eu sempre gostava de abrir computador, pega, troca a placa. Lembra daquela placa de vídeo Voodoo que tinha? Põe a Voodoo, tira e... Nossa, só ficou bem mais rápido, não sei o que e tal. Isso muito curioso, né? Agora, esse negócio de PC com inteligência artificial, o que é? É uma placa que eu integro no computador, tipo um PCI Express, né? Alguma coisa assim? Ou essa inteligência artificial está integrada em outros elementos dentro do computador? Perfeito. Então, quando a gente fala de PC com inteligência artificial, tipicamente nós falamos de um PC que tem um processador projetado para a inteligência artificial desde o início. E o que é um processador projetado para a inteligência artificial desde o início? É um processador que tem 3 unidades de processamento. Tá? 2 delas nós já estamos acostumados a tratar, a conversar, né? E uma que é nova. Tá? Então, só passando o contexto, né? As 3 unidades são a CPU, os núcleos do processador de fato, né? Que é quando você fala, por exemplo, do Pentium 2, ele era uma CPU. Tipicamente, ele só tinha os núcleos do processamento, né? Eu também tenho a GPU integrada no processador, né? Que é uma placa de vídeo integrada. Então, ela era responsável principalmente para executar jogos ou aplicações de criação de conteúdo integrada no processador. Ela também é responsável por aplicações de IA, né? Então, essas 2 unidades de processamento que nós já estamos acostumados. E, por fim, nós temos a nova unidade de processamento, que é a NPU, a unidade de processamento neural. Essa, sim, uma novidade, né? Ela vem realmente focada e projetada somente para a inteligência artificial desde a concepção mesmo. Então, essas 3 unidades de processamento em conjunto, quando elas existem num processador já projetado para AI, elas realmente vão trazer uma experiência muito diferenciada para o usuário. Então, um PC com IA é um PC que tem um processador que tem essas 3 unidades de processamento integradas nele mesmo. Então, quer dizer, voltando na sua pergunta, né? Não, eu não tenho que integrar nada no PC, eu não tenho que ter uma placa específica, eu não tenho que ter nada específico. Somente o próprio processador é responsável pela questão da IA. Agora eu queria tentar fazer uma linha do tempo aqui, não sei se a gente vai conseguir, mas... Bom, eu comecei a pegar, até antes dos Pentium 2, né, pai? Meu pai tá aqui gravando assim. Qual que era aquele que usava o Windows 3.11?
que tinha lá na loja, era 366. 486. Meu, peguei aqueles disquetão grande, né? E aí, bom, lembro do Pentium, aí depois começou Dual Core, Quad Core, putz, aí foi vindo, aí depois veio a linha do i. Perfeito. i3, i5, i7. E hoje é o quê? Perfeito, é um ótimo ponto, né? Então, quando a gente fala de PCs com IA como uma novidade, uma inovação, né? A gente tem isso bem específico já para um computador pessoal, a Intel lançou uma marca nova, né, para realmente comemorar, vamos dizer assim, esse novo segmento, que são os processadores Intel Core Ultra. Core Ultra. Isso, então sempre que eu procurar um PC com IA, eu quero ter um PC com IA com processador Intel, basta eu olhar um PC que tem a marca Intel Core Ultra. Mas ele tem vários modelos de processador igual na linha do i3, i5, i7. Tinha o i9 também, né? Que eu já nem comprei o i9, que já estava bem acima da minha possibilidade. Não, perfeito. Então, o Core Ultra, ele é composto pelos processadores Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 e Intel Core Ultra 9. São esses três. Tem esses três. Na verdade, existem pequenas variações dentre eles mesmos, né? Mas de forma geral, a gente tem o Core Ultra 5, Core Ultra 7 e Core Ultra 9. A gente não fala mais de 5, e 7 e 9, né? Então, mudou um pouco a marca. Então, agora seria nesse formato mesmo. E como é que funciona a questão das medidas do processamento dele, né? Porque assim, a gente fala, né? Falou Pentium 2, 350. Depois, Pentium i5, 3 GB. Continua indo nessa medida de gigas? Perfeito. Isso também é uma outra pergunta muito importante, né? Quando a gente fala de frequência de processador, né? Principalmente nos primórdios, ali no início, né? Quando a gente fala de um Pentium 2 ou até antes, a frequência era muito determinante para eu identificar a performance do processador. Quer dizer, uma frequência maior, ela praticamente, com certeza, iria dizer que o processador tinha mais performance. Tá. Hoje em dia, isso já não é diretamente mais a verdade, né? Não basta eu ter uma frequência maior para ter mais performance no processador, porque existem outras variáveis, né? O cache, instruções por clock, enfim. E quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, existe uma nova unidade de medida, vamos dizer assim, que são os TOPS, né? Os Tera Operations per Second, ou trilhões de operações por segundo, né? Trilhão, exatamente. Puta que pariu. Quando a gente pensa, né, nessa unidade de medida, na verdade, para nossa mente é até inconcebível, né? Um computador fazer tantas operações por segundo. Né? Para a gente é muito, muito complicado, não é possível. Mas é a unidade de medida e por isso a gente vê um avanço muito grande na computação para a inteligência artificial atualmente. Quer dizer, um computador pessoal, se ele estiver utilizando um processador Intel Core Ultra, e realmente o último lançamento que nós tivemos, ele pode ter até 120 TOPS de performance para AI. Acumulada, né? Ou seja, até 120 trilhões de operações por segundo para a inteligência artificial. Essa é uma métrica que nós geralmente utilizamos para AI para identificar o nível de performance entre diversos processadores. Mas como é que funciona a medida lá no... Por exemplo, vou comprar o processador lá do Core Ultra 5. Aí quantos TOPS que ele tem? Perfeito, isso é também uma ótima pergunta, né? Lembrem sempre aquilo que eu mencionei no início, né? Nós temos 3 unidades de processamento. Então, quando eu falo dos TOPS para AI, eu falo para cada uma dessas unidades de processamento. Quer dizer, eu tenho medidas diferentes para cada uma delas e a plataforma, né, o processador como um todo, vai ter uma quantidade de TOPS acumulada que eu posso ter de pico de performance. Né? Quando eu for comprar o processador, eu não vou, tipicamente, encontrar essa medida estampada numa etiqueta, numa loja. Por quê? Porque o top, né, a quantidade de TOPS, né, ela varia para cada aplicação que eu estou utilizando. Então, a gente fala que eu tenho até 120 TOPS, dependendo da aplicação, eu posso ter uma variação. Então, como a gente não sabe qual é a aplicação que o usuário vai utilizar no final, a gente não tem como definir. Tá, entendi. Mas quando eu for comprar um processador, o que eu posso ter aí sim a certeza? Né? Primeiro, quantos núcleos ele tem, se ele tem a NPU ou não, qual a versão dessa NPU, quantos TOPS ao máximo eu posso entregar. Ele chega. Né? E existe a questão de frequência, ela continua sendo utilizada inclusive para NPU. Então a frequência ainda tem lá, X gigas e tal, isso aí continua. Isso continua. Tá. Só que quando eu falo de AI em específico, a frequência ela não necessariamente vai me entregar, vai me dizer a performance que o processador entrega. Eu preciso ter a medida de TOPS também. Como ele se anexa junto com a inteligência artificial dentro do PC? Porque, por exemplo, você está falando que os TOPS é para otimizar o uso de inteligência artificial, certo? Então,
o próprio processador identifica que está fazendo um uso de inteligência artificial e aí ele otimiza? Por exemplo, o Photoshop. A gente tem hoje no Photoshop o uso de inteligência artificial. Ou, por exemplo, o próprio Adobe Premiere. Eu estou falando dos vídeos que é uma realidade minha aqui, mais próxima de mim. Né? Então, quando eu usar o Photoshop e fizer lá um recorte e tem uma questão que vai usar inteligência artificial, o próprio processador já identifica que aquilo é uma inteligência artificial e já processa melhor essa parte? É isso ou não? Eu acho que aqui é importante, primeiro, a gente novamente dar um passo atrás. Eu falo bastante isso porque são conceitos complexos, né? Tá. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, primeiro a gente tem que entender o que é inteligência artificial, né? A inteligência artificial, como eu falei, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? Mas a forma como nós utilizamos hoje em dia, ela basicamente se trata de redes neurais. Tá? Redes neurais, né, do ponto de vista computacional, são essencialmente matrizes, tá? E computadores são muito bons em fazer cálculos matriciais. Nós, humanos, somos péssimos, é muito difícil para a gente entender, mas para um computador é muito fácil. Então, quando a gente fala de redes neurais, a gente fala de cálculos matriciais e de algoritmos que são baseados nesse tipo de conta, vamos dizer assim, né? O processador, ele não necessariamente vai otimizar específico para uma aplicação de AI. Quer dizer, dependendo da aplicação, ele pode nem mesmo saber que se trata de uma aplicação de AI. Mas ele vai executar, ele vai fazer essas contas, e se ele for projetado para AI, ele vai ter uma performance maior, tá? Esse é um dos casos. Existe outro caso, que aí sim, né, o software vai dizer para o sistema operacional e para o processador, olha, isso aqui é uma aplicação de AI. Eu preciso executar isso da forma ótima. E aí o processador da Intel tem um algoritmo que vai identificar se é melhor executar isso na NPU, na CPU ou na GPU, tá? De forma ótima. Então, resumindo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode hoje essencialmente falar de redes neurais, tá? Existem outros casos de machine learning, mas a gente fala muito de redes neurais. São cálculos matriciais, que computadores são muito bons. Algumas unidades de processamento, como as NPUs, são ótimas nesse tipo de cálculo. E o computador, ele não necessariamente vai sempre entender que é uma aplicação de AI ou não. Mas, em alguns casos, quando o software disser isso para ele, ele vai ter uma execução otimizada. E aí entra a importância do PC com IA, de um processador Core Ultra, porque eu consigo ter essa experiência muito melhorada. Muito bom, Yuri. Ó, tô aprendendo muita coisa, mas temos um super recado da A2Works. Roda aí. Imagine ter mini PCs e notebooks com processadores eficientes e prontos para elevar a performance da sua equipe. Alugando com a A2Works, você garante equipamentos de alto desempenho, menor consumo de energia e maior duração de bateria. Tudo para trazer mais eficiência e economia ao seu parque computacional. Entre em contato com a gente, fale com um de nossos especialistas e veja o impacto que a tecnologia de ponta pode trazer para o seu negócio. Muito bom, e ó, você também pode conhecer a A2Works através do site a2works.com.br. Ó, quem sabe você já não faz a alocação do seu computador com uma NPU para otimizar a sua inteligência artificial. Ô Yuri, agora os processadores com NPU, eles já estão disponíveis para o mercado? Perfeito. Então, a Intel lançou, né, os primeiros processadores Intel Core Ultra, que a gente chama de série 1, ou também chamados aí pelo mercado de Meteor Lake, né, no final do ano passado, em dezembro de 2023. Né, isso demora sempre um certo tempo para chegar no Brasil por questões de importação, de fabricação, né, natural, mas o lançamento global foi em dezembro do ano passado. Hoje em dia nós já temos esses PCs já em disponibilidade geral no Brasil, né? E no final de setembro a Intel lançou os processadores Intel Core Ultra série 200, né? Ou 2, né? Também chamados de Lunar Lake, que eles trazem um novo nível de performance realmente para AI e de eficiência energética em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Então, os PCs com processadores Intel Core Ultra série 1 já estão disponíveis de forma geral no Brasil. Os PCs com processadores Intel Core Ultra série 2, também chamados de Lunar Lake, eles vão estar disponíveis no Brasil em breve. Como o lançamento foi agora no final de setembro, ainda demora geralmente 2, 3 meses para a gente ter uma disponibilidade mais geral no Brasil. Mas eles vão estar disponíveis em breve também. Agora, a Intel está entendendo que esses processadores ou essa linha nova vai atingir mais um público
geralzão, por exemplo, pessoa física igual o gamer, que quer montar sempre aquelas super máquinas e tal, que é o que a gente acaba sempre vendo, né? O cara, não, eu vou comprar o cooler, não sei o quê, e monta e faz aquelas máquinas da hora. Ou mais o mundo corporativo que vai entender o valor e a necessidade disso daí. Também é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente fala das aplicações de inteligência artificial, mais ou menos é legal traçar um paralelo com o começo da internet, né? Muitas vezes no início da internet a gente ouvia falar sobre, por exemplo, pedir uma pizza online, né? E as pessoas falavam, mas por que eu vou pedir pizza pela internet? Muito mais fácil pegar meu telefone, ligar para a pizzaria e ter o delivery. Hoje a gente utiliza uma série de aplicativos e faz esse tipo de pedido pelo celular, pela internet. Para nós é natural. Uhum. Então, o meu ponto é, no início da internet, as pessoas não sabiam ainda exatamente o que iria surgir, né? A gente está exatamente nesse momento na inteligência artificial. Apesar dela já existir por décadas, ela tinha um foco muito de pesquisa acadêmica. Para o usuário final, ainda é uma novidade muito grande. Então, nos próximos anos, nos próximos meses, né, ou até menos, né, do jeito que o avanço da inteligência está acontecendo, vão surgir novas aplicações que a gente nem imagina no momento e que vão revolucionar as nossas vidas. Então, acho que esse é um primeiro ponto pacífico aqui para a gente ter claro, né? Vão surgir inovações e a gente nem tem ideia de quais serão, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas, pensando no usuário final, num primeiro momento, provavelmente o mercado corporativo de empresas deve ser impactado primeiro, tá? Por quê? Os PCs com inteligência artificial, eles vão ter uma série de aplicações, inclusive para games, mas no momento as principais aplicações elas têm um foco em produtividade, né? Então, aplicativos de planilha, de criação de conteúdo, eles já têm uma série de algoritmos de AI e eles já estão sendo otimizados para os PCs com IA com processadores Core Ultra. Então, as empresas devem ter um impacto, devem ver esse impacto primeiro. E, posteriormente, nós vamos ter impactos para gamers também. Então, vou dar um exemplo, né? A gente está jogando um jogo com RPG, né? Um RPG que tem uma série de NPCs, né? De non-playable characters, ou seja... Tipo um GTA, vai. Exato. Ou qualquer outro jogo, vamos supor, Baldur's Gate, né, que tem lá os personagens. E eles têm diálogos. Só que esses diálogos, eles são escritos previamente. Eles são pré-definidos. E aí, às vezes, você chega nesse NPC, ele sempre vai falar a mesma coisa. Sempre fala a mesma coisa. O que é frustrante. Quer dizer, ele tira um pouco a imersão, né? Eu falo, nossa, eu realmente estou falando com uma máquina, com um robô. Qual que é um uso potencial que a gente vê, né? Eu ter redes neurais de acordo com a personalidade de cada um desses personagens para ele gerar conversas em tempo real com o usuário. Isso de acordo com o usuário. Mas Exato. é assustador. É assustador. É muito louco, mas é um pouco assustador, cara. Exato, mas é o uso que a gente vê pro gamer no potencial, porque o gamer, ele no primeiro momento não entende necessariamente por que ele precisaria de um PC com IA, né? O que isso traz de vantagem para ele? Esse é um uso potencial muito interessante. Aumenta muito a imersão pra ele, né? Cara, você trouxe esse negócio de que é difícil às vezes a gente prever o que vai acontecer ou como vai ser, igual na questão da internet, que muita gente, que site, vou fazer site, isso é coisa, imagina, vou anunciar na lista amarela ali que tá tudo certo, né? E aí depois a gente vê essa transformação. Mas se o computador não criar vida e me matar, já tô muito feliz, cara. Ô Yuri, agora é o seguinte, você tem ideia o que motivou a Intel a adotar esse tipo de tecnologia, esses novos chips aí? Perfeito. Bom, novamente, né? Eu volto a dizer assim, a IA ela já existe há muito tempo como conceito, como a implementação acadêmica, né? Mas os processadores têm avançado muito ao longo dos últimos anos. A gente costuma mencionar sempre a lei de Moore, né? Que diz que a quantidade de transistores num processador dobra a cada 2 anos, né? O Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel e ele determinou essa lei empírica que a gente chama, né? Então, a cada 2 anos, a quantidade de transistores num processador dobra, em média, né? Ou seja, eu posso dizer de forma grosseira, tá? Que a cada 2 anos a capacidade de processamento dobra, tá? Não é exatamente essa analogia, mas a gente pode dizer isso de forma geral. Se a cada 2 anos isso dobra, imagine o ganho de computação que eu tive em 20 anos, em 15 anos. É um ganho muito grande. Então, hoje, o que nós temos de capacidade de processamento num computador pessoal é, em alguns casos, algumas vezes superior ao que supercomputadores antigamente tinham, né? Então, um computador pessoal hoje em dia tem uma capacidade de processamento muito elevada. E aí eu começo a conseguir executar a inteligência artificial no meu PC pessoal. Então, quando eu tenho essa mudança, essa virada de chave,
passa a ser importante eu ter realmente uma otimização para o usuário ter uma experiência legal. Quer dizer, os processadores de 3, 4 anos atrás conseguem executar a inteligência artificial, já tem uma capacidade de processamento muito legal. E aí começam a surgir aplicações que utilizam AI. Então agora, por que não otimizar e fazer um projeto realmente para ter uma experiência superior ao que eu tinha anteriormente? Aí sim, a gente começa a ter os processadores Intel Core Ultra com outras unidades de processamento. Na verdade, a Intel ela vem fazendo esse projeto há muitos anos, né? Então é algo que a gente já tinha observado há anos atrás e agora o usuário começa a ter acesso a esse tipo de máquina. Ô, Yuri, então se você tem essa evolução aí a cada 2 anos, se eu pegar um computador de 4 anos, ele tá super defasado. Exato. Depende muito da aplicação do usuário, na verdade. Quer dizer, eu sou um usuário que leve, vamos dizer assim, né? Que eu só vou utilizar lá para navegação na internet, pontualmente para olhar meus e-mails. Para esse tipo de aplicação, talvez eu consiga lidar com uma máquina um pouco mais antiga sem grandes problemas. Mas se eu passo a ter uma utilização um pouco mais pesada e não preciso ir muito longe, se eu for utilizar um aplicativo, por exemplo, uma aplicação de slides, né, para criar apresentações, e eu tenho várias aplicações ao mesmo tempo com vídeos, já começo a perceber uma diferença de performance. Se eu quero jogar ou se eu quero utilizar aplicações de criação de conteúdo, né, aí sim eu realmente vou perceber muito claramente um salto de performance aqui de 2, 4 anos para trás. Não, a gente tá... Essa máquina aí que meu pai tá rodando é de 2013. Imagina, quanto que já não mudou e quanto que não evoluiu nem nada. Sem dúvidas. Quando terminar aqui, pode tacar fogo nessa máquina aí, já vamos fazer um esquema com o Yuri aqui, já vamos falar com ele que... Ô Yuri, mas tem uma questão aí de desafio a ser enfrentado também com a questão dos outros hardwares e até mesmo do software. Então, por exemplo, eu imagino que... o próprio sistema operacional tenha que adaptar para poder receber esse novo processador, ou até mesmo as outras, por exemplo, placa-mãe, placa de vídeo, não sei, como é que dá um panorama assim rapidinho disso. Perfeito. Bom, quando a gente fala de PCs com IA, volto a dizer, né, nós temos 3 unidades de processamento, CPU, né, os núcleos do processador, GPU, né, a placa de vídeo integrada, e a NPU, unidade de processamento neural. Essas 3 unidades de processamento são responsáveis por executar uma série de aplicações diferentes. Algumas aplicações vão ser executadas na CPU. Eu dou o exemplo aqui, a gente está numa chamada de vídeo a trabalho, né? Tem um ruído de fundo, um bebê chorando, um barulho de obra, um cachorro latindo, eu quero cancelar esse ruído. Esse cancelamento de ruído é um algoritmo de AI, que a gente já utiliza hoje em dia, tipicamente sendo executado na CPU, nos núcleos do processador. Aplicações de criação de conteúdo, né, quando eu quero apagar um objeto de uma imagem e criar um fundo, né, preencher aquele fundo de forma que realmente pareça que é o fundo da foto de fato, esse tipo de aplicação vai ser executada na placa de vídeo integrada, na GPU integrada do processador. E a NPU ela vai executar uma série de outras aplicações de AI também muito interessantes. Dando um exemplo simples aqui, né? Quando a gente está também nessa chamada de vídeo a trabalho, né? Eu tenho aquele chroma key virtual, né? Isso hoje em dia é executado na CPU, mas eu tenho um alto consumo de energia e a performance não é ideal. Isso vai ser executado na NPU e somente essa aplicação vai aumentar em 2 horas a duração de bateria do meu notebook, né? Somente essa aplicação sendo executada na NPU. Então, o meu ponto é, cada aplicação vai ter o lugar ideal de ser executada, né? Como que isso é feito em termos de integração de software e hardware como um todo, né? Acho que é o ponto da sua pergunta. Primeiro, a Intel ela trabalha em conjunto com uma série de desenvolvedores de software, tá? Hoje em dia nós já temos mais de 100 dos mais relevantes do mercado que trabalham em conjunto com a Intel para otimizar o software deles e para o software entender que existe uma NPU, que existe uma GPU, que existe uma CPU e onde é melhor isso ser executado. Ou seja, vocês não fazem nada sozinho. Não é tipo assim, mercado, tá aqui o processador, se vira. Se a gente fizesse isso, o avanço seria muito mais lento, né? A Intel, lá, na verdade, tem décadas de experiência em criar ecossistemas ao redor de nós, né? da empresa, né? Das nossas tecnologias, para entregar a melhor experiência para o usuário. Então, se antigamente eu pensava em placa-mãe, né, memória RAM, SSD, HD, hoje em dia eu preciso pensar muito em software para eu ter a melhor experiência para o usuário. Porque no final das contas, o hardware ele existe para executar aplicações de software que vão resolver um problema. Se esse software não enxerga as aplicações do meu hardware, se isso não está otimizado, não adianta de nada. Eu costumo fazer uma analogia, como se eu tivesse um carro, um super esportivo, super veloz, sem rodas.
não adianta de nada, eu não consigo utilizar em lugar nenhum. É a mesma coisa que eu ter um PC com inteligência artificial, com uma NPU que não é habilitada para software nenhum. Eu não consigo usar, não tem aplicação real na prática, né? Agora, eu imagino também que os outros players do mercado estão olhando para esse tipo de mercado e estão fazendo também os seus lançamentos e tudo mais. Como que a Intel se diferencia desses processadores e como que vocês se posicionam? Perfeito. Acho que aqui tem um ponto importante, né? A Intel, ela quer democratizar a inteligência artificial. Ou seja, hoje em dia, quando nós falamos de aplicações de inteligência artificial, boa parte delas é executada na nuvem, né, em grandes data centers com custo exorbitante, que o usuário final não vai conseguir, não vai ter interesse em arcar com isso, né? A Intel quer que o usuário final tenha acesso a essas aplicações de AI da melhor forma possível, no PC dele tradicional, né? E a Intel tem um grande diferencial nesse aspecto, porque nós temos décadas de experiência integrando diversos players no nosso ecossistema, e nós temos um volume muito diferenciado. Quando eu digo volume, eu digo que até o final do ano que vem, a Intel já vai entregar para o mercado mais de 100 milhões de PCs com IA. Caraca! Isso deve ser mais do que todo o mercado concorrente consegue entregar em conjunto comparado conosco. Então a Intel ela vai entregar um volume de máquinas muito grande, de fato democratizando isso, né? E tendo uma integração muito importante com os principais players de software. Então com isso a gente consegue entregar uma experiência muito diferenciada para o usuário, sem falar em si da tecnologia em si embarcada, que a gente tem um avanço muito grande aqui, tanto na NPU quanto nas outras unidades de processamento, sendo que agora no processador Core Ultra Série 2 nós temos até 120 TOPS de unidade de processamento, sendo 48 TOPS somente na NPU. Então já é uma performance exemplar realmente para o usuário conseguir utilizar o que ele quiser de AI na máquina dele. Ô, Yuri, agora como é que a Intel enxerga esse impacto e essas mudanças para o mercado corporativo e como que vocês entendem que as empresas vão se beneficiar do uso dessas tecnologias? E se tem algum segmento aí que vocês entendem que vão se beneficiar mais por isso, né? Perfeito. Acho que aqui também é interessante a gente falar novamente um pouquinho do conceito de AI e depois eu entro nessa questão de como isso vai impactar, né? Uhum. A inteligência artificial, quando a gente fala aqui de redes neurais, a gente fala essencialmente de dois momentos diferentes. O primeiro momento é o do treinamento. Eu preciso treinar a rede neural. O que significa treinar a rede neural? Eu preciso ensinar para ela que isso daqui é uma caneca, isso daqui é um microfone, eu sou uma pessoa. Ela precisa ter esse ensinamento para ela. Isso é feito tipicamente com muitos dados. Então, muitas imagens de diversos microfones diferentes, de diversas canecas diferentes, até a rede neural entender isso. Quando essa rede neural estiver treinada, e isso tipicamente é feito num grande data center, longe do usuário final, aí eu vou para o segundo momento da inteligência artificial, que é a inferência. Toda vez que eu utilizo uma aplicação de inteligência artificial no meu celular, no meu notebook, eu estou fazendo inferência. Quer dizer, eu não estou treinando modelo nenhum. Eu só estou perguntando para o modelo treinado, o que é isso? Isso é uma caneca? Ele vai dizer, sim, isso é uma caneca. Isso é um microfone? Sim, é um microfone. Então, de forma simplificada, eu tenho esses dois grandes momentos. O usuário final, 99% dos casos, ele vai utilizar uma inferência, ele não vai treinar uma rede neural. Entendi. Por que isso é importante? Porque as aplicações elas vão se basear em inferência. E a inferência, hoje em dia, ela tem um foco muito interessante para o mercado corporativo em ganho de produtividade. Ou seja, eu tenho uma rede neural treinada para, por exemplo, ler e-mails e resumir e-mails de forma muito rápida. Então, eu vou perguntar para essa rede neural, para essa inteligência artificial, olha, desses 10 e-mails aqui desse assunto, me resume em 2 parágrafos o que ele está dizendo e prepare uma resposta que faça sentido em um parágrafo de forma educada. Ele vai fazer isso porque ele já foi treinado para isso anteriormente. Um outro exemplo que eu acho muito interessante para mim, assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu até fiquei assustado, né? Então, você tem uma reunião de trabalho, por exemplo. Mas vamos supor que você, por algum motivo, você teve uma queda de internet, algum outro problema aconteceu, e você entrou na reunião 10 minutos depois, na reunião virtual, né? Uhum. Você pode perguntar para essa inteligência artificial se o seu nome foi mencionado nesses 10 minutos que você perdeu de reunião, quantas vezes e o que as pessoas disseram. E ainda se tem alguma tarefa pendente para você nesse período. Tipo, você está falando, fala as fofocas aí, o que estão falando de mim? Me passa, quero o relatório agora. É uma boa forma de entender. Então, tudo isso, eu dei aqui 2 exemplos, existem muitos outros, vou dar um outro exemplo, eu vou criar uma apresentação, slides, né, que é muito comum em empresas, né?
Antes eu teria que procurar o modelo do slide, fazer slide por slide, digitar o texto, procurar as imagens adequadas. Tudo isso consome tempo. Eu posso dizer agora para a inteligência artificial, olha, me faça uma apresentação de 3 slides com esse fundo aqui, coloque sempre uma imagem por slide e eu quero que o conteúdo seja esse. Ela vai gerar essa apresentação para mim na velocidade com que eu te falei isso agora. Então, eu tenho um ganho de produtividade muito grande. Em vez de eu perder tempo montando a apresentação, eu vou gastar o meu tempo, vou investir meu tempo no conteúdo, no que eu quero que esteja ali. Eu não preciso mais perder meu tempo lendo uma série de e-mails. Eu me preocupo simplesmente no conteúdo da resposta e eu deixo a IA trabalhando. Então, eu ganharei muito tempo com isso, economizarei muito tempo com isso, e isso sim é um ganho importante para empresas, né? Porque o meu empregado vai estar focado em resolver os problemas e não na ferramenta em si, né? Em perder tempo com a ferramenta. Muito bom, Yuri. Fiquei fascinado com a quantidade de informação que eu aprendi. Fiquei super feliz com esses avanços e tô animado para ter em breve o meu PC com inteligência artificial. Então, obrigado por você ter aceitado o convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Qualquer dúvida a gente está sempre aqui à disposição e obrigado pelo convite. Muito obrigado. E você quer saber de uma coisa? Eu não vou comprar meu PC com inteligência artificial, não. Eu vou alugar na A2Works porque é muito mais vantajoso. Continue acompanhando aqui nossa websérie. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!